Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva e no programa de hoje, mais presença feminina. Na continuação do programa, nós vamos ouvir ela que é zootecnista, foi considerada uma das maiores zootecnistas do Brasil, entre as 5 melhores zootecnistas do nosso país, uma das maiores agroinfluenciadoras do nosso país, Andréia Mesquita, do Território da Carne. André, muito obrigado novamente pela sua presença. Um prazer duplo estar aqui de novo. Que bom. Na outra entrevista eu conheci um pouquinho mais da Andréia, da personalidade, das forças de caráter, da resiliência, aquela história que, pra gente que é empreendedor, faz o nosso coração bater. Hoje eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o Território da Carne. Conta um pouquinho como é que começou essa história do Território da Carne, o que vocês estão fazendo hoje, quais são as frentes que vocês estão atuando. Legal. Bom, o Território da Carne, nosso core business é educação, né? Então nós somos uma empresa focada em educação, principalmente educação para empresários, que são os empresários que estão na linha de frente do varejo. Então, como eu consigo fazer com que o empresário do varejo tenha o máximo de performance com a carne bovina, desde o momento da escolha, ou seja, a boa relação com o pecuarista, com o frigorífico, com os distribuidores, e isso tudo a gente faz de maneira à distância, online. Nós temos hoje 5 cursos já à distância, que foram sendo desenvolvidos com base nas necessidades. Então, claro que a gente fala muito de negócios, mas a gente também tem que falar de pessoas, né, que é a nossa grande paixão. Temos vários encontros para a gente falar mais sobre a troca de experiência entre eles, e entre, obviamente, o nosso público, a gente fala também para os futuros profissionais da cadeia da carne, que ainda não são empresários, mas que pretendem ser. Essa é a nossa principal estrutura de educação, mas a gente começou a perceber que só os cursos não fariam a nossa mensagem chegar a todas as pessoas, que nem todo mundo tem a disponibilidade de, enfim, fazer uma matrícula e passar tempos estudando. Então, nós desenvolvemos algumas outras metodologias, e entre elas o aplicativo, que nós desenvolvemos o aplicativo do Território da Carne, que é baseado em microlearning, que hoje é uma das grandes tendências de educação adulta, inteligência artificial e gamificação. Então a gente já estava olhando para isso desde o final do ano passado, para que a gente pudesse, poxa, eu tenho que fazer com que as pessoas fiquem curiosas com a próxima pergunta, né? O que vem por aí? Então a gente tem alguns relatos, inclusive, Paulo, de pessoas que falam assim, eu não me matricularia num curso online de 2 horas, mas eu passei 2 horas jogando o aplicativo, porque a pessoa não percebe. E aí nós temos, obviamente, outros produtos que são complementares, que são presenciais, que são também individuais, que são personalizados para o empresário. Mas hoje a nossa principal atuação é a educação para a cadeia da carne ser mais eficiente. O nosso mote é democratizando o conhecimento para um consumo de carne mais consciente e eficiente. Nossa grande luta é reduzir o desperdício de alimentos. E claro que a carne bovina é o principal. Andréia, o teu cliente, entre aspas, ele te procura com qual dor? Ele vai atrás de você para você ajudar ele a resolver qual problema? A principal dor dele é a maioria, né? Eu entendo de carne, mas eu não entendo do negócio carne. Eu tenho alunos que são apaixonados por churrasco e resolveram abrir uma casa de carnes. Então ele entende do negócio e não de negócio. E eu tenho o outro lado, eu tenho os empresários, que aí é muito mais fácil, que entendem de negócios, mas não entendem do negócio carne. E eu já tive também empresários que nos procuraram e se matricularam nos nossos cursos e disseram, eu tinha um sonho de abrir uma casa de carne e você acabou de me mostrar que eu não tenho know-how nenhum para isso, eu vou mudar de negócio. O que eu acho maravilhoso, porque a pergunta que eu sempre faço é, o seu CNPJ vai se justificar no médio prazo? Se não se justificar, nem abra. Porque a gente não está precisando de mais CNPJs falidos e mal-sucedidos. Então, eu costumo dizer que a gente está ali para ser um GPS e que os caminhos sejam encontrados de uma forma mais eficiente, nem sempre mais rápida, mas mais eficiente, e que seja feito com uma base sólida, para que, de fato, um bom negócio que consiga proporcionar tudo que o pecuarista faz no campo seja entregue ao consumidor final. E isso começou quando eu vi a quantidade de falhas que existiam nos negócios de alimentação. Quando eu via que, de repente, um bom produto que eu recebi na minha fábrica era recebido a meio-dia
num sol a pino e que o caminhão ficava aberto 1h30 para fazer a descarga. E aquela temperatura, a gente sabe muito bem, a oscilação da cadeia do frio é um dos grandes problemas para a qualidade do produto. E aí, o que adiantaria a gente ter lá, né, um produtor super responsável, que preza o bem-estar animal, que preza a questão da nutrição, e de repente, na etapa final, a gente tem um descuido. Então, o meu cliente principal, ele tem esses dois lados, mas eles ainda desconhecem sobre a questão carne a fundo. E se nós, que trabalhamos no ramo, temos dúvidas pra caramba, imagina quem tá ali dia, noite e dia, precisando equilibrar milhares de pratos. Então eu digo para eles que nós somos um braço para que qualquer dúvida que eles tenham, eles levantem, e a gente, se não sabe, vai procurar saber e trazer a melhor resposta para eles. Você falou do aplicativo, eu entrei essa semana no aplicativo, eu achava que eu entendia de carne. Eu acho que eu demorei, assim, eu tive que fazer várias lições para conseguir passar de algumas fases, porque tem muita profundidade, né? Quem é seu público? São jovens, são estudantes, são apaixonados por carne? Como que é essa história? A gente começou com um público principal. Eu queria treinar os funcionários dos meus clientes, porque eu treinava eles e eles não tinham condição de não tinham capilaridade para treinar lá dentro do negócio. Então eu dizia, poxa, de repente eu tenho lá um empresário que tem 50 funcionários, eu quero que os funcionários dele saibam vender carne com vontade, com conhecimento. Então eu vou criar ali um aplicativo de celular. E depois eu fui vendo que tinha inúmeros públicos. Tem o público universitário, tem o público infantil, que está no celular, que a gente tem um potencial absurdo para ensinar esse público infantil, além das escolas. A gente tem o público, de fato, dos curiosos, dos apaixonados por carne, dos que são adeptos a uma dieta carnívora, cetogênica, que querem conhecer mais. A gente tem os donos de restaurante, os chefes de cozinha. Então eu fui vendo que, eu falei, caramba, eu tenho que ter muito conteúdo aqui. Eu tenho que ter, de fato, eu tenho que conseguir entregar o que as pessoas querem. E a gente foi criando cada hora uma trilha de conhecimento nova. Para fazer a curadoria dos conteúdos é muito difícil, porque, poxa, imagina a gente, nós que somos referências do mercado, colocar uma pergunta com a resposta errada, como já aconteceu, que são os fracassos que as pessoas não veem, né? E apanhei de cliente falando, nossa, mas esse aplicativo está me ensinando errado. Eu falo, calma, a gente está validando. E é isso, né? Caiu, levanta e coloca outra. Então, eu vejo assim, o aplicativo ele é voltado para todas as pessoas que, de fato, buscam praticidade para aprender. Porque com a inteligência artificial, você, por exemplo, errou uma pergunta 2 vezes, essa pergunta vai voltar a terceira. Eu acertei essa pergunta, ela não vai voltar para mim. Então, de fato, ele otimiza o aprendizado e ele não vai fazer com que você tenha que estar num horário de aula específico para estudar. E isso otimiza muito e faz a gente ser mais produtivo. E eu sou uma apaixonada por produtividade, não podia ensinar de uma forma que não fosse essa. Andréia, pergunta difícil agora, hein? Saia justa. Manda. Mulher, influenciadora, carnívora, qual é essa relação que você, do Território da Carne, tem com o público mais jovem, com a juventude de hoje, que tem por razões de crença, moral, informação, superinformação ou desinformação, traçado algumas escolhas de hábitos alimentares que são diferentes da nossa geração, por exemplo. Como é que você transita com esse público? Eu acho que é um bom ponto da gente falar, Paulo, porque no começo eu quase que não me preocupava com o lifestyle nas redes. Até porque eu dividia muito bem o que era Território da Carne e o que era Andréia Mesquita. E pra gente ter uma ideia, para quem entende de rede social, o público do Território da Carne é 70% masculino e 30% feminino. E o Instagram, por exemplo, é uma rede social predominantemente feminina, que as mulheres são muito mais ativas. Então, eu ter uma conta que eu tenho 75% de público masculino me acompanhando, eu ficava muito cautelosa do que eu ia colocar ali, né? A gente tem que se posicionar de uma maneira muito profissional para que não passe mais do que deveria passar. E com o tempo eu fui entendendo mais da comunicação, das redes sociais, e vendo que eu tinha que mostrar de uma forma sutil quem era a Andréia, quem era a CEO do Território da Carne que estava ali por trás. E fui fazendo isso aos poucos. E os hábitos alimentares foi uma coisa natural. Desde 2019, que eu sou adepta de uma estratégia nutricional que é predominantemente com base de proteína animal. Então, eu como quase nada que não é proteína animal. E eu venho falando isso de uma forma muito sutil. Eu me preocupo com a origem. Eu não vou querer economizar na hora de comprar carne, porque é o meu único alimento, eu vou economizar. A minha nutrição é a coisa mais importante para que eu esteja aqui com você hoje. Então, eu tento mostrar de uma forma muito natural
que as minhas escolhas, que eu sou fruto das minhas escolhas, e a minha alimentação é grande parte disso. E a nutrição não só alimentar, mas a nutrição do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu falo, com quem que eu vivo, e eu procuro passar isso nas redes sociais. E obviamente que eu atraio pessoas curiosas, que querem saber, nossa, você que tem tudo isso, que fala rápido demais, que é inteligentíssima, você come isso, queria comer a mesma coisa que você come pra ser igual a você. Eu falo, calma lá, nós temos ainda igual boi, né? Nós temos um fator genético por trás, então o boi é 80% genética, 20% nutrição. Então a gente vai tentando trazer de uma forma lúdica, porque as redes sociais, elas precisam ter essa leveza, que é o grande ponto de equilíbrio, você trazer leveza com informação de procedência. E eu procuro esclarecer o máximo de dúvidas. Claro que tem momentos que você tem lá 100 directs para responder, alguns acabam passando batido, mas eu tenho pessoas que me perguntam e falam, poxa, você não sente dó dos animais? Você nunca se sentiu culpada? Os haters, como é que ficam os haters? Que eu imagino que deve ter, né? Cara, eu tive pouquíssimos haters. Por quê? Porque eu sempre me posicionei com muita educação, com muita elegância. Eu procuro não deixar ninguém sem resposta. Eu vou no direct falar com a pessoa. Eu já passei meu telefone pra hater quando aconteceu. E você tem que entender quem tá afim de conversa e quem tá afim de arruaça. Tem os que estão afim de arruaça, que falam, você é uma assassina, e não sei o quê. Pouquíssimos. Mas tem os que falam, poxa, eu queria entender um pouco mais sobre esse lance da pegada hídrica, por exemplo. Me explica um pouco mais, porque eu parei de comer carne, porque eu achava que eu era responsável por 15 mil litros de água em 1 quilo de carne. E você fala, deixa eu te contar um pouquinho da pegada hídrica azul. E aí aquela pessoa vira um embaixador seu. Então, nós temos que ter estratégia nas redes sociais. Elas não estão ali à toa. Elas estão ali para que a gente consiga criar um coro de vozes com base naquilo que você acredita e é óbvio, né? Tenha dados. Se a gente tiver dados, a gente vai conseguir cada vez mais ir formando esses embaixadores que a gente tanto precisa. Então, assim, eu tenho poucos haters. Se eles estão por ali circulando, eles não me agridem. E só quando, né, vem aqueles vídeos dizendo que a gente é responsável por maus tratos, e a gente tem que se posicionar de uma forma mais contundente. Em resumo, a gente não pode confundir contundência com deselegância. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que vão começar a fazer esse trabalho de colocar mais a cara, de defender pecuária, a indústria da carne, independente do que acredita, traga dados, seja elegante, mas não deixe de ser contundente. Porque, na minha opinião, o mundo só está como está porque os maus são mais ousados do que os bons. Então, que sejamos bons e ousados, né, Paulo? Maravilhoso. Eu acho que essa curadoria de redes sociais e internet, que é quase terra de ninguém, onde você tem super informação ou desinformação, é uma arte, né, Andréia? Eu acho que é uma arte e ela exige paciência, porque os resultados, eles não são imediatos. Então, eu lembro quando eu tinha os meus 500 seguidores, a partir dos meus 500 seguidores, eu comecei a falar para as pessoas o que eu fazia. Porque eu morria de vergonha da pessoa entrar lá e dizer, nossa, mas quem é você na fila do pão com 100 pessoas te ouvindo e você quer falar o quê? Se eu estivesse falando para uma pessoa, minha mensagem seria importante. Então, acho que é isso, exige paciência. E exige também a gente saber aonde a gente quer chegar. E tomar muito cuidado para não ir numa moda que está existindo por aí. De repente você está falando uma mensagem que nem é aquela que você acredita. E a gente fareja a balela, né? Se a balela está pintando no ar, eu falo, não quero seguir o que o Paulo está dizendo, porque eu não vejo verdade nisso. Andréia, programa Carne 4.0. Eu já participei o ano passado desse programa, achei maravilhoso. Eu sei que está acontecendo essa semana, uma edição nova, um público diferente. Conta pra gente o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprontando aí. Primeiro, uma baita honra você ter participado, inclusive com uma palestra brilhante, que o pessoal fala até hoje das suas palavras. E, bom, o Carne 4.0, ele nasceu de uma insatisfação, mais uma, que a gente tinha, de toda semana vinha alguém perguntando para o professor Danilo Millen e para mim, vocês têm alguém para indicar, para gerenciar um confinamento no Mato Grosso? Vocês têm alguém para gerenciar uma fábrica? E a gente dizia, caramba, a gente não consegue indicar um profissional que entenda da cadeia como um todo. Vamos formar esses profissionais. Então, daí que existiu o Carne 4.0 e ao longo de todas as edições que nós fizemos, as pessoas falavam, mas eu não sou universitário e eu também sinto falta de entender da cadeia como um todo. Dá para participar? E a gente sempre dizia, não. E agora sim. Agora dá para participar. Então, Carne 4.0 Pro é uma versão atualizada e repaginada que tem uma grande diferença, viu, Paulo? A gente está trazendo pela primeira vez médicos para falar sobre o consumo de carne bovina de uma forma extremamente acessível, para que nós, que estamos na cadeia, consigamos responder, como, por exemplo, chega num churrasco e alguém fala, Paulo, você come carne, mas carne dá câncer. O que a gente responde?
A gente coloca o rabinho entre as pernas e fala, ah, deve ser verdade. Então a gente quer também embasar, todos nós da cadeia da carne, não é nem questão de defender, é questão da gente se posicionar do que é verdade com base em estudos que são comprovados cientificamente de que, poxa, mas com base em qual N que foi feito um estudo que diz que carne dá câncer? E aí a gente vai ter, de fato, uma discussão muito legal, inclusive com embaixadores da dieta carnívora no Brasil, com o professor Danilo Millen e com esses médicos. A gente está muito feliz com o que está acontecendo, sabemos que é mais um passinho só, num rumo aí para a gente conseguir ter informação de qualidade disponível para as pessoas. E estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje, numa semana tão especial, que a gente esperou o ano inteiro para acontecer. A pandemia veio, deu uma atrasada no nosso planejamento, mas veio aqui mostrar que com resiliência a gente sempre vai conseguir. André, vida longa ao Carne 4.0, tenho certeza que vai ser um sucesso ainda maior esse ano e todos os seus sonhos vão se realizar. Eu queria te agradecer, nosso programa está no final, e dizer que você me representa como pessoa do agro, de uma certa forma. Você fala aquilo que eu acredito. E é uma grande felicidade ter você aqui, porque a gente precisa de gente que tem esses atributos que você trouxe aqui, né? Não os atributos apenas técnicos, as soft skills, que são tão importantes para que o nosso agronegócio, a nossa pecuária, sobretudo, chegue onde ela deve chegar. Então, muito obrigado por ser essa pessoa inserida dentro do contexto da pecuária. Em nome da pecuária brasileira, eu te agradeço. Obrigada. Olha, não vai me fazer chorar, porque o rímel não é a prova d'água e a gente não pode perder a pose. Paulo, obrigada por tudo e também vida longa a esse projeto, essa iniciativa de trazer pessoas de verdade para falar sobre uma pecuária de verdade. Muito obrigado. Olha, e com essa aula de sentimento, conhecimento e atitude, a gente encerra o Criação Positiva refletindo como podemos ser melhores criadores. Fico com você, até a próxima.